pessoal, sejam bem-vindos a esse quarto vídeo que estamos falando desse livro Esperança Além da Crise, do Mark Finning. Estamos aqui também com um profissional de saúde, o Dr. Rodrigo. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Olá, muito obrigado, Ricardo. É com enorme prazer que estou aqui para a gente discutir um pouquinho, relembrar um pouquinho mais desse capítulo tão bonito desse livro, tão especial. E tem por título Um Poderoso Equipamento de Proteção. Olha que legal, Ana. E também não se esqueçam de assistir os 3 primeiros vídeos referentes aos 3 primeiros capítulos desse livro, de dar o seu joinha, de comentar aqui, se inscrever no canal, que vai ser uma bênção na vida de vocês. Dr. Rodrigo, quais são os EPIs, os equipamentos de proteções que podemos usar nessa pandemia? Falando em pandemia, realmente, equipamento de proteção é fundamental. O principal equipamento que já faz parte do nosso cotidiano é a máscara de proteção, né? Isso daí já anda com a gente, para onde a gente vai, a gente já anda com a máscara. Mas existem outros equipamentos também. Tem o óculos de proteção, tem também o face shield, né? Que é aquela proteção acrílica aqui que pega o rosto todo. Além disso também tem o avental. E o avental também é importante, que ele vai prevenir a gente se contaminar tanto por agentes físicos quanto agentes biológicos, né? E agente biológico a gente entende como vírus e bactérias, por exemplo. Nesses últimos tempos, vivemos uma guerra contra esse Covid-19. Além dela, vivemos alguma outra guerra? Essa pandemia é apenas um ponto nessa história, mas estamos em meio a um grande conflito. E esse grande conflito, nós estamos desde que o pecado entrou no mundo. Falando da luta que a gente vive contra o Covid-19, em relação a isso, existe alguma outra guerra, luta que a gente trava além do Covid-19? Sim, nós estamos no meio de um conflito, ou grande conflito. E esse grande conflito já existe desde que o pecado entrou no mundo. E esse é o conflito que nós temos que lutar diariamente. Tem uma passagem bem legal em relação a Efésios 6, do 12 e 13. Esse texto aqui diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Porque isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha que legal. Aqui no texto fala sobre armadura. E que armas podemos usar nessa batalha? Isso é importante. É tão importante quanto os equipamentos de proteção. E aqui, em Hebreus 4:12, diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, como nós vimos aí nesse texto, a nossa principal armadura é a palavra de Deus. Ela que tem o poder de transformar a nossa vida, porque ela vai entrar lá dentro do nosso ser. E ela vai ter essa capacidade de transformar a nossa vida. Vocês que estão assistindo esse vídeo podem estar na mente a seguinte pergunta: a Bíblia é confiável? Muito boa essa pergunta, Ricardo. Realmente, muitas pessoas têm essa dúvida. Muitas pessoas ficam isso. Realmente, será que a Bíblia ela é confiável? Depois de muitos séculos escritas, traduzidas para diversos idiomas, será se ela é realmente confiável? Eu vou lhe responder isso contando uma história. Lá na década de 40, tinha uns jovens árabes
que eles estavam lá no deserto, eles eram pastores de ovelhas. E eles estavam lá no deserto, cuidando de suas ovelhas, até que uma entrou em uma caverna lá no meio do deserto. E o rapaz foi correndo atrás dela, e quando chegou lá na porta da caverna, ele pegou uma pedra e lançou lá para dentro da pedra para fazer barulho, espantar a cabra e sair da caverna. Mas quando a pedra entrou lá dentro da caverna, ela bateu em alguma coisa que quebrou. E o rapaz ficou feliz, animado. Ele tinha pensado que ele tinha encontrado um tesouro lá dentro. Nossa. Ele achava que ia encontrar algum tesouro de ouro, de prata. Mas depois, quando ele entrou lá dentro, ele encontrou pergaminhos escritos, que são livros antigos. E esses pergaminhos depois foram estudados e analisados por especialistas. E ele encontrou realmente um tesouro, mas um tesouro que não tem nenhum valor terrestre. É um tesouro de um valor inestimável. E esses livros, o que tinham neles? Eram escritos do Antigo Testamento. Eles foram datados de cerca de 150 anos antes de Cristo. E o interessante é que esses especialistas, eles conseguiram datar nesse período e viram também que as palavras que estão lá batem certinho com a Bíblia que nós temos hoje. Então, isso demonstra que a Bíblia é confiável. E não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento tem manuscritos da época dos primeiros escritos e que são exatamente idênticos, têm o mesmo sentido das coisas que estão escritas hoje na Bíblia em diversos idiomas. Olha que legal. Então a gente vê que os pergaminhos do Mar Morto realmente testifica a veracidade da Bíblia. E como vemos que a Bíblia é confiável, qual seria o tema central dela? O tema central da Bíblia é Cristo, o Salvador desse mundo, o único capaz de combater e de vencer essa luta que nós estamos enfrentando, que é o pecado. E eu queria ler com vocês em João 5,39, que diz o seguinte: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha que legal. E a Bíblia usa símbolos ou simbologias? Sim, a Bíblia tem várias simbologias, tem várias analogias, como a gente usa no nosso dia a dia, né? E um texto muito bonito da Bíblia, que está lá em Salmos, o verso 119 e 105. E eu queria que todos decorassem esse verso, que ele é pequenininho e qualquer um consegue decorar, porque ele é muito bonito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Sabe, Ricardo, quando a gente está em uma estrada escura, e se a gente não tiver nenhuma lâmpada, nada para iluminar o nosso caminho, a gente vai ficar perdido. Sim. Entendeu? Então, assim como existe essa simbologia, a gente também pode trazer isso para a nossa vida espiritual. Nós estamos em meio a uma pandemia, estamos em meio a uma luta contra o mal, que a gente acabou de comentar agora. E nessa luta, se nós não estivermos com uma lâmpada, e essa lâmpada representa a palavra de Deus, e essa lâmpada ela tem a função de nos guiar e nos levar para o tema central da Bíblia, que é Cristo Jesus. Então, se nós não estivermos lendo e estudando a nossa Bíblia, a gente vai estar à deriva, a gente vai estar sem rumo, sem direção, e a gente não vai conseguir chegar ao ponto primordial da Bíblia. Que fantástico. Espero que vocês que estão assistindo tenham gostado desse resumo, né, desse 4º capítulo do Esperança Além da Crise, que não tenham esquecido de deixar seu like, né, o seu comentário, se inscrever no canal, compartilhe se você gostou. E mais uma vez, obrigado. Obrigado, Dr. Rodrigo, por estar aqui conosco
fazer esse resumo desse livro. Muito obrigado, Ricardo. Mais uma vez, foi um prazer a gente ter comentado aqui. E uma mensagem final que eu queria deixar para vocês. Não seguir por aquilo que as pessoas falam. Assim como a gente acabou de ver agora, examine a palavra de Deus. Leia, estude bem a palavra de Deus, que só assim a gente vai conseguir trilhar no caminho certo.